Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, beleza? Gus aqui. Will por aqui. O tema de hoje é o seguinte: como quebrar, né? Como eliminar aqueles comportamentos prejudiciais à sua liderança. Todos nós, obviamente, temos coisas muito positivas, mas também temos aqueles deslizes, né? Aqueles comportamentos ali meio que viciosos e que a gente sempre repete. Podem ser dos mais variados, né? Então, sei lá, pode ser desde uma reatividade, é quando um membro da sua equipe contraria a sua ideia, o seu projeto, ele coloca ali uma perspectiva diferente que contraria, e você fica ali todo irritado, todo puto e tem um comportamento não muito bom. Ou, de repente, quando você apresenta ali todo empolgadão, um projeto novo, uma ideia nova, e a equipe toda desanimada e pessimista com aquilo ali. E aí você pode ter uma reação ruim, que não vai ajudar. Você consegue lembrar de mais exemplos aí, Will? Olha, eu não consigo, porque isso não acontece comigo. Eu sou um líder perfeito, cara. Eu não tenho falhas, eu não tenho erros, cara. Eu não consigo nem ver uma coisa que eu faça bem feita, que eu não faça bem feita. Eu acho que esse é o pior problema, é você não ter a autopercepção de que você falha como líder muitas vezes. Isso não é comigo. Isso não é Não é comigo. comigo. Isso não acontece comigo. Não, eu não sou assim. Ignora o assunto, né? Exato. Você está fechado a sua possibilidade, né, de falhar em algum aspecto, né? Esse para mim é o pior ciclo vicioso que a gente deve começar a quebrar. E por trás, normalmente, né, não dá para a gente afirmar 100% que a gente está falando em tese, genericamente aqui, né? Mas, em geral, quando se você tem um pouco essa atitude, está muito fechadão, muito resistente a achar que, né, não tenho dificuldade nenhuma, não tenho problema nenhum, em geral, isso é querer tapar o sol com a peneira. Em geral, tem algum tipo de problema de autoestima. Sabe? E aí a gente não pode deixar que a nossa autoestima, que já está prejudicada, seja ainda mais afetada. Então a gente precisa barrar isso daí antes. Não. Então não vou nem tentar entender e assimilar, porque não tem, né? Então ignorar, na verdade, tem muito disso. Ou soberba. Você tocou num ponto interessante, porque isso mexe com a estima, né? A gente tem o cérebro é automático, ele gosta de automatizar tudo. Então você começa a fazer de um jeito e você vai tocando daquele jeito para sempre. E você não percebe que você está fora do trilho. Ou seja, que não está encaixando mais na circunstância, no time, e você continua seguindo de uma forma que a coisa não vai fluir, não vai dar resultado. Você precisa quebrar aquele condicionamento. Não tem jeito. E aí a gente intervém, né, através do upskill. A primeira coisa que a gente faz é, primeiro, vamos levantar tudo que é de bom, para pegar sua autoestima e colocar lá em cima. Depois a gente vai fazer uma análise dos comportamentos que precisam ser melhorados. E ainda assim é difícil. Você fica Porque lá... a resistência fica alta, né? Quando você não trabalha o emocional para ter um excedente emocional positivo, é difícil a pessoa querer aceitar trabalhar uma deficiência grande dela, né? É igual conta bancária. Você precisa estar com muita grana no banco para poder fazer uma doação aqui, uma doação ali. Senão você não quer. Você quer tudo para você. Assim. Nosso ego, ele quer deixar tudo ali. Não pode faltar nada, tem que ficar tudo aqui. Então você não aceita a vulnerabilidade. E isso tem uma explicação biológica, né? A gente também estuda bastante isso. Existe uma explicação biológica. O cérebro humano, ele precisa tomar decisões o tempo todo. Ele está processando muita coisa o tempo todo. E ele gasta muita energia. Apesar dele ser pequeno comparado com o restante do nosso corpo, ele gasta cerca de 30% da nossa energia. Então ele foi desenhado, né? O design dele é para economizar energia. Então tudo que ele pode automatizar, condicionar, repetir sem precisar gastar muita energia, melhor. E nesse processo, a gente acaba condicionando coisas muito boas e coisas também não boas. Então, para a gente mudar isso, precisa de alguns passos, né, para a gente conseguir mudar. Qual que você acha que é o primeiro aí, Will, para a gente mudar? Acha não, né? Que a gente sabe na nossa metodologia que é o primeiro. Acho que a primeira coisa é aquilo que eu falei, né? Você quebrar aquela barreira de achar que tá tudo bem. Primeiro, olha para dentro. Vamos olhar para dentro, vamos aprender com nós mesmos. Vamos dar uma espiada lá, o que realmente precisa mudar. Ter a autopercepção para ouvir também as críticas, né? Ouvir o que as pessoas estão falando com atenção, porque às vezes a pessoa fala, mas a gente não ouve, porque a gente não quer acreditar aquilo, né? Tem um exemplo bem interessante de um mentorado que há um tempo atrás, a gente está começando a mentoria e eu comecei a notar que ele estava com um comportamento razoavelmente prolixo. Só que ninguém tinha falado para ele ainda. Quer dizer, ele não tinha ouvido. E aí eu cheguei e falei, fulano, repete esses 3 minutos dessa palestra que você acabou de me dar numa frase. Ele foi lá e conseguiu
conseguiu colocar numa frase. É isso que você tem que fazer. Se eu sou seu liderado e você vai demorar 3 minutos para me falar uma coisa simples, eu não tenho tempo de ficar te ouvindo. Então você começar a se perceber que tem alguma coisa para ser melhorada é um grande passo. Aí depois eu falo bem verdade que o pessoal lá na reunião do conselho falou para eu ser mais agilizado, que eu estava falando muito, não sei o que. Eu falei, então pronto, já temos alguma coisa para começar a treinar. Então, primeira coisa, olhar para dentro, se perceber que realmente tem alguma coisa, fazer uma lista de alguns comportamentos, perguntar para as pessoas o que você poderia melhorar como líder. E às vezes, quando a gente pensa em comportamento prejudicial, né, a gente acha que alguma coisa sempre que gera briga, que gera discórdia, que gera problema de relacionamento. Mas às vezes não é. Esse, por exemplo, da prolixidade, não é um negócio que vai gerar problema de relacionamento, mas vai gerar problema de liderança. Problema de liderança. Outro exemplo que pode gerar problema de liderança, mas não necessariamente problema de relacionamento. Aliás, conheço líderes assim, e que se relacionam muito bem com todo mundo, ou com a maioria das pessoas. Mas a liderança da pessoa é extremamente fragilizada. É assim, a pessoa sabe o que tem que ser feito, ela sabe orientar o que precisa ser feito, mas ela mesma não se compromete para que aquilo seja feito. Ela espera que só o time precisa se comprometer. Isso pode funcionar uma vez, 2 vezes, mas se você tem pessoas inteligentes no seu time, eles vão perceber. E a hora que eles perceberem, a casa cai. Então, aí começa a desandar tudo. E pode ser que no dia a dia esse líder não perceba, porque ele é amigo de todo mundo. Ele tem um relacionamento sensacional com todo mundo. São os tipos de comportamento mais difíceis de se perceber, porque a relação continua boa com tudo. Então, aqueles que geram briga, é mais fácil de perceber, né? Você começa a gerar um monte de inimizade, você fala, pô, alguma coisa não tá certa. Mas aqueles que são muito sutis, mas que desandam do mesmo jeito a liderança, são bem difíceis. Esse da prolixidade é difícil de perceber. Esses são os mais impactantes, né? São sutis, mas que geram impacto de performance, de liderança, impactos que vão aparecer aí num médio espaço de tempo e que depois não dá tempo de resolver, né? Então, conseguir resolver isso quanto antes, estar comprometido em realmente mudar a atitude é um bom exercício. Por exemplo, é um primo da prolixidade, que é a dispersão. Um pouco de dispersão é bom se você usa a dispersão como um momento de relax ali com o time, quebrar um gelo, tal, dar uma aliviada na pressão, na seriedade do tema, sabe, rir de si mesmo. Mas quando uma reunião, por exemplo, perde a objetividade e começa a se discutir sexo dos anjos, sem nenhuma função objetiva, pragmatismo, né? Aquilo também chega uma hora que ninguém mais quer fazer reunião, todo mundo foge, né? Ou fulano pediu pra gente fazer reunião, todo mundo já foge, né? Porque sabe que vai ser aquelas reuniões infinitas, intermináveis, que não leva nada a lugar nenhum. Excesso de diversão, né, nesse caso aí, que é muita exploração, de discutir coisas que muitas vírgulas e pouco conteúdo, né? Tem outro tema também que é um comportamento que é pernicioso muitas vezes, é excesso de criatividade. Criatividade é bom, mas assim, em excesso também pode atrapalhar, né? Você toda hora muda um negócio, aí o liderado não aguenta, né? Aliás, todo superpoder em excesso pode virar um vilão, inclusive a prolixidade. Provavelmente, quem tem essa questão é um bom orador, só que quando se excede, fica prolixo, e aí perde a objetividade. Bom, sendo mais objetivo então, tô brincando. E aí eu acho que uma ferramenta prática, né? Ou seja, tá bom, a gente identificou o ponto-chave, o ponto em questão. Tá legal. Aí toda vez que aquele gatilho aparecer, então, sei lá, que seja da prolixidade, que é o mais difícil. Ô, Will, o que você acha de determinado tema? Pode ser o gatilho para o Will ficar prolixo, por exemplo. Entendeu? Então, ele pode pensar, tá, normalmente eu falaria 10 minutos. Como é que eu vou falar agora só 3? E marca no relógio. Treinamento consciente. Porque se vou no automático aqui no cérebro para economizar energia, eu vou falar 10 minutos. Então eu vou conscientemente marcar no relógio, olhar no relógio. Nossa, me lembrei agora uma vez, não vou falar quando foi e que curso foi, porque senão a pessoa vai ficar chateada comigo. Então tinha eu e mais 2 colegas, era um trabalho em equipe, onde a gente tinha 30 minutos para expor nossos projetos. Era um curso. E naqueles 30 minutos, tinha 10 minutos para cada. O desgraçadinho que começou a apresentação, né, do nosso projeto, que a gente ficou 6 meses construindo o projeto. 6 meses, e a gente tinha 30 minutos para apresentar. E ele só podia falar 10 minutos. Né? E a gente estava tenso já, porque ele era extremamente prolixo. A gente ficou na frente dele e a gente falou, olha, a gente vai te mostrar o tempo.
para você parar na sua hora, beleza? Beleza. Ele ficou tão absurdo na sua prolixidade que ele não olhava para a gente. 40 minutos depois dele estar falando, eu já estava tendo um ataque cardíaco ali na sala. A professora lá interrompeu ele e falou: olha, vocês já estouraram 10 minutos do tempo e aí eu não entendi ainda qual é o projeto. Puta, eu queria matar ele, o outro queria... Ele era um cara brilhante, um cara muito inteligente. E queria matar ele, né? Porque ele não falou 10 minutos, falou 40. Como a nossa parte era que concluía, ninguém entendeu nada, porque ele ficou divagando filosoficamente sobre o nosso projeto. Você deu um exemplo de tempo, né? Um tempo é uma coisa para vencer a prolixidade, mas tem uma outra solução também, que é usar uma pergunta de poder. Qual seria a resposta mais prioritária que eu poderia dar agora? Então, você usar a ferramenta da pergunta de poder para ser mais direto, né, na sua resposta, né? Quando alguém te perguntar o que você acha sobre a inteligência artificial, aí eu paro e me pergunto, qual a coisa mais importante que eu acho sobre inteligência artificial? Senão eu vou dar palestra mesmo, né? Não vai ter jeito, né? E seja o que for, é se condicionar para quando tiver o gatilho, você trocar o seu comportamento por um que você agora deseja substituir. E treinar, até que o cérebro, precisa economizar energia, ele está querendo mudar agora para esse novo condicionamento. Aí ele recondiciona e aí está tudo certo. E no final vai gastar bem menos energia, que você vai falar muito menos tempo, né? Isso para a prolixidade, mas pode ter muitas outras características, né? Agora, Gus, escrever isso, né? Qual o gatilho, qual que é o comportamento desejado, é interessante, você está comprometido, você se perceber. Mas tem um elemento que ajuda muito, que é ter um apoio, ter alguém para te ajudar nisso, sabe? Alguém que pode ver algum comportamento que você não está vendo, alguém que pode tentar clarear o caminho para você. Então, uma ajuda externa de alguém experiente nisso, ou de alguém, um par seu, que possa te dar esses toques, pode ser crucial aí para que você faça isso mais rápido, que você consiga mesmo aí quebrar algum comportamento que pode ser muito prejudicial à sua liderança e você não estava atento, né? É isso aí. Bom, espero que tenham curtido, pessoal. A gente sempre se dedica muito, né? Se prepara muito para gravar cada episódio desse. Hoje, por exemplo, a gente está gravando aqui dia 26 de dezembro, logo após o Natal, mas sempre aí nos preparando, nos dedicando muito para criar os conteúdos aqui para vocês. Se vocês tiverem ideias, insights, sugestões de temas, joguem para a gente. Se a gente não souber uma boa resposta para aquilo, a gente vai atrás de referências, de pessoas, e a gente traz aqui para vocês, tá bom? Inclusive, sugestões de entrevistas. A gente não faz muitas entrevistas, mas a gente gosta, tá? Então fica aqui um grande abraço para vocês. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!